Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Jaya Gauranga, Gauranga, Ki! Olá, olá! Hoje vamos fazer uma aula aqui diferente. Tá um pouco de vento, se tiver um pouco de vento não estranha. Mas eu estava conversando uma hora aí com uma celebridade é sobre a associação, certo? Associação significa que você está trocando a sua energia com alguém. Essa troca de energia, às vezes você tem que meio que ficar, né, numa condição mais solitária. Uma condição onde você fica com você mesmo, certo? Infelizmente a maioria das pessoas não foi ensinada a ter esses períodos de solidão. Geralmente quando você faz uma reclusão na sua vida, é porque de repente você está insatisfeito com alguma coisa, ou quer estar mais sozinho para reconstituir a sua energia, né? Mas essa solidão, né, o próprio Krishna, ele fala no Bhagavad Gita, que eu traduziria como uma meditação. A meditação é a sua capacidade de você se associar com a sua própria energia, certo? Então, as pessoas não são ensinadas nesse mundo a interiorizar a energia. Elas simplesmente vivem para o lado externo. Logo, a solidão das pessoas naturalmente também tem uma conotação externa, no sentido que elas ficam isoladas, certo? Em seu próprio corpo material, vamos dizer assim. Porque as pessoas se identificam com esse corpo material e pensam assim: quando eu ficar isolado, eu vou pegar meu corpo material, deixar ele num lugar bem quietinho, não é assim? Ou então assim, eu vou para um lugar de isolamento completo, e aí eu vou entrar, vou ficar em silêncio, sem as pessoas me incomodando, certo? Porém, não é esse isolamento, assim, não é essa a associação que eu estou falando. Porque se você está associado com sua mente, com seu corpo, com essa falsa identificação do seu corpo material, aonde você estiver, vai ser a mesma coisa. Não vai haver o isolamento real, certo? O isolamento real significa o estado de meditação. Então, Krishna, ele, no Bhagavad Gita, ele simplesmente nos pede para nos situarmos no espírito, naquilo que nós somos. E essa situação você pode fazer em qualquer lugar, na cidade, num lugar super agitado, porque isso aí é um isolamento de pensamento. Quando você vai praticando todo dia a meditação, você vai acessando a sua realidade como espírito, e aí essa realidade ela vai se tornando um fator constante da sua existência, entende?
Então, por exemplo, agora eu estou caminhando nesse lugar bonito aqui, fazendo essa filmagem, né? Porém, a minha consciência está totalmente no espírito. Eu estou caminhando aqui, mas eu sei que quem está caminhando é meu corpo material. A minha mente, ela está no espírito, e meu espírito, ele está conectado com o divino dentro de mim, e eu consigo enxergar que esse movimento desse corpo material, que os pensamentos que eu estou tendo agora, as ideias, né, que me proporcionam inspirar palavras para estar aqui falando alguma coisa, tudo isso aí é Deus em ação dentro da minha existência. Essa é a verdadeira associação, certo? Então você tem que meditar nisso. Krishna, ele no Bhagavad Gita, ele pede essa associação constante com a lembrança nele. Por isso que se diz, Krishna fala, né? Pensa sempre em mim. Ou seja, usa a sua mente, que é a causa, né, dos pensamentos, para estar direcionada, os pensamentos direcionados a Deus. É isso que Krishna está falando no Bhagavad Gita. Porque aí você vai entrar num estado de associação divina. Não importa se você está num lugar isolado, ou eu agora estou aqui andando, mas a minha consciência não se dissociou-se, né, dos pés de lótus de Deus. É dessa forma que a gente purifica a nossa mente, entrando nesses estados de isolamento, né, ou de solidão interna, que na verdade não é solidão, é um estado de consciência. Mas Krishna diz que se você não faz isso, se você não pega os seus pensamentos e os força, né, inicialmente você vai forçar para seus pensamentos estarem sempre lembrando de Deus, sempre, sempre. Vai chegar num momento da sua vida que esse estado de solidão ou solitude, né, interno, vai ser natural. Isso é o que se chama o estado natural do espírito, onde você caminha no mundo, meditando na suprema personalidade de Deus, que se expande e entra dentro do seu coração, né, nessa forma do Senhor Vishnu. E aí, por exemplo, quando eu olho para uma árvore, certo? Vamos colocar a árvore aí, que não tem nenhum animal aqui, ou os passarinhos que estão cantando, você consegue observar. Aqui, ó, o passarinho passou aqui agora, sabiá linda. Você consegue observar a presença de Deus, certo? No coração, certo? Da árvore, do passarinho. E você entende que tudo isso que está acontecendo aqui é um movimento de Deus te proporcionando uma oportunidade para você estar desperto, ok? Pode-se dizer que os passarinhos e as árvores, elas estão mais ou menos numa consciência natural deles, certo? Mas quando chega o ser humano, ele tem uma coisa chamada mente acordada, certo? Essa mente acordada é que é, na verdade, o problema humano. A mente, porém, Krishna no Bhagavad Gita, ele explica que a mente, ela pode ser a nossa melhor amiga ou a nossa pior inimiga. Logo, na medida que você ascensiona a sua consciência dentro de um veículo próprio de manifestação, no caso aqui, eu estou me manifestando nesse veículo humano, ele é uma faca de dois gumes. Ele pode te ajudar ou ele pode te prejudicar, certo?
Mas quem se prejudica é você mesmo. Então, como você está usando a sua mente? Por exemplo, agora eu estou caminhando aqui, me movimentando, falando sobre filosofia espiritual, lembrando que eu sou um espírito, lembrando que toda essa existência que se chama mundo, né? O meu próprio corpo que observa esse mundo, tudo isso é energia de Deus, certo? Então essa é a consciência que Krishna está pedindo no Bhagavad Gita, para a gente estabelecer no nosso campo mental, no nosso corpo mental, que se manifesta através de pensamentos. Se você usa a sua mente, que é o centro dos seus sentidos, que é o centro, né, dos seus pensamentos, dessa forma, voltada à consciência superior, você está utilizando essa ferramenta que Deus te deu, porque a mente também é Deus, é uma energia de Deus mais sutil. Se você está usando ela de uma forma inteligente, e como que você usa essa mente de uma forma inteligente? Adquirindo a sabedoria que Deus deixou. Onde está essa sabedoria? Essa sabedoria, por exemplo, está no Bhagavad Gita. Essa sabedoria, por exemplo, está numa escritura que seja autêntica de algum mestre que Deus enviou a esse planeta para nos ensinar. Essa sabedoria está diretamente no nosso coração, certo? Então, você pode, através da meditação, que é isso que Krishna está nos pedindo no Bhagavad Gita, acessar essa sabedoria que é própria do espírito, da alma, certo? Por isso que fala que o espírito, ele é Sat Chit Ananda. Então esse aspecto Chit que nós temos é a sabedoria divina, essa sabedoria espiritual, e vai transcender o seu lado animalizado, o seu lado que se identifica com o corpo, onde você pensa que é territorial, que você é separado. Enfim, o cachorro, ele, né, como ele está falando do cachorro aqui, o animal, ele não tem esse poder de discernir através da mente quem ele é, o que ele está fazendo nesse mundo, quem é Deus, certo? Então a vida do animal é natural como animal, mas a vida natural do ser humano é a vida situada no espírito, porque na forma humana você começa a indagar com a sua inteligência, mas essa inteligência ela tem que ter um modelo, um padrão de discernir, de escolher o que é, o que não é. E aí, por isso que quando Deus vem, ele vem para falar para a sociedade humana, para que essa sociedade acate, né, a informação dada no Bhagavad Gita e comece a fazer inicialmente a prática que no futuro vai, né, fazer com que o espírito se situe sempre no aqui e agora, nessa consciência divina. Você vai adquirir, né? Olha que lindo o lago aqui, ó. Então, se você consegue, através dessa meditação, que é o assunto que nós estamos colocando aqui em pauta, se conectar com o divino no seu coração, essa onisciência de Deus se manifesta para você em tudo que você quiser. O que a gente conclui? Que é como um holograma, né? O holograma é uma parte do todo, mas esse holograma é igualzinho ao todo. Por isso que Deus fala que nós somos feitos à sua imagem e semelhança, Mestre Jesus, né? Por quê? Porque nós somos um Deus em miniatura.
Porém, em nós, nesse aspecto Tite, existe todo o conhecimento, certo? E esse conhecimento vamos dar um exemplo aqui, é como se você entrasse no Google, vamos dizer assim. Vamos dizer que o Google é o Deus material que contém toda a consciência, toda a informação. Logo, se você quer saber qualquer coisa, esse Google ele já registrou todo o conhecimento do mundo, todo o conhecimento está ali. Vamos usar essa analogia para tentar entender melhor. E aí você entrando no Google, você faz uma pesquisa e aí vai aparecer, né, na tela que você está pesquisando, vai aparecer o conteúdo daquilo que você pesquisou com alguma palavra ou com alguma imagem. Da mesma forma, quando a gente está em contato com Deus em nosso coração, tudo se torna revelado. A gente pode ver no exemplo lá do Bhagavad Gita, onde Arjuna, né, perante Krishna, ele quis ver a forma universal de Deus. Não foi assim? Então, Krishna, Deus, ele manifestou o universo para Arjuna. Então isso é incrível, né? Então Arjuna, no mesmo lugar ali no meio da batalha de Kurukshetra, ele observou todo o universo, passado, presente e futuro, de uma vez só. Isso, o Bhagavad Gita nos dá essa prova, né? Essa evidência de que todo o universo ele está dentro de nós, nesse aspecto, né, Satit, de existência e de consciência. E para chegar a esse ponto, onde vamos estar completamente, né, inseridos nesse conhecimento divino, nessa sabedoria, nós temos que praticar a meditação, nos isolando eventualmente todos os dias, tendo alguns períodos, né, de recolhimento, de meditação, de introspecção, de reflexão, certo? Sobre as coisas mais fundamentais da existência. Então a gente está fazendo aqui as várias tomadas, que hoje a gente está fazendo uma aula diferente. A gente está andando e... mas aí eu resolvi dar uma paradinha aqui, porque esse local aqui é muito lindo, é uma floresta maravilhosa. Então o que acontece? Isso é obrigatório para a pessoa que realmente quer usar a sua mente para evoluir, para chegar nesse ponto espiritual, certo? Porque imagina, Deus ele te deu uma inteligência e ele te deu uma mente. E como a gente já falou em várias palestras, a gente usa a mente para projetar o mundo em que a gente vive. E esse nosso corpo físico, ele é um pensamento materializado, condensado. Então, tudo é essa mente, que você tem que entender que é a mente. Entendeu? Tudo é essa mente que você tem que observar em torno de você. A mente, ela é a ferramenta na qual você vive as experiências do mundo. E as experiências do mundo nada mais são do que vibrações mentais que se correlacionam com o seu instrumento mental que atua nessa forma de um veículo físico, onde você vai tentar experimentar a divindade em tudo e a expressão natural do seu espírito. Tá entendendo como é que é? Então,
O legal da vida espiritual é exatamente isso. É você estar desperto dentro desse sonho mental. Mas para você se tornar desperto nesse sonho, você realmente tem, certo, que usar a sua inteligência, que está baseada na sabedoria divina que você vai adquirir tanto do lado de fora, através de escrituras como o Bhagavad Gita, como palavras de mestres autorrealizados, e com o encontro natural com Deus dentro do seu coração. É claro que a forma mais poderosa para você adquirir essa autorrealização é você vivendo essa sabedoria divina em seu interno. Está compreendendo? E para isso Deus fala no Bhagavad Gita: você tem que aprender a ter momentos de isolamento. Você tem que praticar a solidão espiritual, certo? E essa solidão, ela é relativa ao espírito. Não é um isolamento do seu corpo, um isolamento material. Tá entendendo agora como é que é simples entender? E aí Deus fala no Bhagavad Gita, no capítulo 12, ele fala: a meditação é mais importante que o conhecimento. Porque, por exemplo, você vai estudar o Bhagavad Gita, então isso é, você está adquirindo o quê? Conhecimento. Porém, quando você realiza realmente esse conhecimento em seu coração, dentro de você, isso se chama meditação. E a meditação é a sabedoria de Deus se manifestando na sua vida como uma expressão natural do espírito. E aí você pode estar onde você quiser, você não vai se esquecer de Deus, você não vai esquecer que você é um espírito. Mas para você lembrar que você é um espírito, você tem que fazer a prática. Tem que fazer a prática, certo? Quando você está vendo uma aula como essa, você está buscando uma informação de como você vai chegar nesse ponto. Então, ao longo de muitos e muitos anos, até parece que a vida material só tem 100 anos. A partir de muitos anos, dentro dessa forma humana, que Deus me deu como uma ferramenta, eu usei para muitos momentos de solidão, para me situar espiritualmente, porque você não pode se situar no espírito pensando, certo? Mas a meditação faz o quê? Que você pegue a sua ferramenta mental e você acalma ela. Ela fica como um lago, assim, tranquilo. E esse lago, quando ele está tranquilo, você consegue ver o reflexo do seu espírito. Nesse momento, a mente é seu melhor amigo, certo? Porque você está conseguindo admirar o reflexo do espírito, que é a imagem e a semelhança de Deus. E quando você vai ficando no seu espírito, em decorrência dessa meditação, dessa rendição a esse seu desejo sincero de realizar Deus, então Deus, ele começa a se manifestar para você. É algo muito natural, porque você é o espírito, você é eternamente o espírito, certo? Então essa que é a pegada, que é a compreensão real do porquê nós devemos meditar. Então a meditação é uma técnica, e ao mesmo tempo ele não é uma técnica, porque a meditação, ela se torna um fato normal da existência de um espírito que já atingiu essa consciência espiritual, que é a consciência normal, natural de todo mundo. Todo mundo tinha que estar caminhando nesse planeta Terra, nessa forma humana, em meditação. O que é essa meditação? É o estado de você ficar sempre consciente do espírito que você é. Então isso que se chama, né, o samadhi. Samadhi não é uma coisa que você simplesmente se desliga de tudo. Mas o samadhi real,
é aquele onde você consegue ver a presença divina em tudo e em todas as coisas, como a gente estava falando ali do passarinho e das árvores. Então, a gente está fazendo uns cortes aqui, né? Sempre passa alguém, ou tem... A vida é assim, né? Você vai caminhando e vai observando. Então essa que é a beleza de você estar sempre fixo naquilo que você é, quando você não está se identificando com o corpo material. É exatamente isso, é você estar o tempo todo consciente de que você está se movimentando na energia divina, e que esse divino, ele está dentro do seu coração, certo? Ele está... É porque quando a gente fala a palavra dentro e fora, significa, no termo absoluto, que para Deus não existe fora e dentro. Tudo é energia de Deus, tá entendendo? Mas dentro de uma compreensão, vamos dizer, relativa, Deus é tudo que está do lado de fora, isso fazendo uma comparação com o corpo material. E ao mesmo tempo ele está dentro do seu coração, ou seja, ele está dentro de todos os seus instrumentos, te dando a possibilidade de você sustentar o mundo que a sua consciência está vibrando. Entende como é que é? Então, essa que é a ideia da vida espiritual, porque geralmente na mente a gente fala assim, no futuro eu vou me iluminar, eu vou ler isso aqui que depois eu vou me autorrealizar. Então, quando a gente coloca o futuro, você perde o aqui e agora, que é a essência do espírito. O espírito, ele não vai para lugar nenhum. Não tem essa coisa do lugar. O lugar é um sonho. Esses lugar, quando você pensa, eu vou para o mundo celestial, o mundo isso, tudo isso é um sonho. Mas quando você está vivendo dentro da sua consciência, na sua essência, nesse entendimento pleno que você é uma parte integrante de Deus, você se torna a expressão de Deus nesse mundo. Ou seja, todos os mundos que você experimenta através da sua consciência são a forma como Deus experiencia através de você a sua própria criação. Entende? Então agora, por exemplo, que eu estou falando aqui com você, nós estamos na terceira dimensão, ok? Mas a terceira dimensão de existência, mas a minha consciência, ela pode estar vibrando transcendentalmente. Isso que significa se mover no mundo sem estar no mundo, onde a sua consciência, ela está completamente acoplada à consciência de Krishna, à consciência de Cristo, à consciência de Deus. E você começa a ter uma espécie de ananda, de felicidade, de êxtase, porque se não há nada além de Deus, você não entra nessa dualidade da mente, de medo e coragem, de triste e alegre, de bom e de ruim, certo? Por isso que no último verso do Bhagavad Gita é dito que onde está Krishna e Arjuna, há moralidade. A moralidade significa que você, moralmente, ao contemplar o mundo como uma presença pura de Deus, o seu espírito, ele só vai agir de maneira a progredir nessa existência. Por isso que Krishna fala, só através do serviço devocional você consegue me compreender como eu sou. Então, naturalmente, o que você é o que você faz. Não é assim, eu vou fazer a atividade espiritual para me tornar algo, um mestre, um guru, um ser iluminado. Não é assim. Mas ao praticar a meditação, ao cantar o santo nome de Deus todos os dias, você vai purificando essa mente, seus pensamentos começam a perceber tudo que está em volta do seu corpo físico e material, inclusive o seu corpo físico e material, como expressões do seu espírito nessa relação
com a observância de Deus através de você, da própria existência dele. Então Deus ele está vivendo na criação dele através da energia superior dele, que é você. Entendeu como é que é simples entender isso? Mas para você chegar nesse ponto onde você pode estar assim, juntinho, íntimo de Deus, realizando tudo isso, você tem que fazer inicialmente o sadhana. O sadhana nada mais é do que a prática para purificar a sua mente. Essa mente na forma humana é que atrapalha tudo. Porque essa mente, ela quer tomar o lugar de Deus quando você não tem a sabedoria divina. Isso que se chama o falso ego. O falso ego é um elemento que ele não existe em si, mas ele é o engano da mente em relação ao espírito. E aí você passa a querer a ser uma espécie de Deus nesse mundo. Você quer tomar o lugar de Deus, por isso que você quer desfrutar desse mundo, você quer possuir esse mundo, você quer mais dinheiro, você quer mais sexo, você quer mais tudo o que está relacionado com o prazer e o desfrute desse elemento, corpo, que nada mais é do que um pensamento condensado, que nada mais é do que a sua mente vivendo na mentira de você mesmo. Entende? E aí o que acontece? Você tem que sair disso. Isso que é a Matrix, que é a ilusão. Por isso que o Cristo, né, ele está falando, se você conhecer a verdade vai te libertar. E a verdade é o seu eu, parte conectado com a consciência plena da consciência suprema, que é Deus. Quando você vive nessa verdade, você já não se ilude vendo o mundo material como algo material, mas como a expressão de Deus. Entendeu? Isso, apesar de parecer algo bem filosófico, certo? Apesar de parecer algo bem filosófico, se você parar para refletir ou para meditar um pouco, isso é a verdade que você tem que chegar, né? Como dizia o Cristo também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você é a verdade por trás desse mundo que você criou e que é um espectro, é um sonho, é uma mentira, que nada mais é do que a sua mente, certo? E isso que nós temos que reavaliar na nossa vida, ok? É isso que nós temos que praticar todos os dias, entrar nesse isolamento, nessa frequência superior, onde isso um dia vai se tornar natural na nossa vida, certo? Essa é a ideia. Deus inerente e natural do espírito, porque como você é uma parte integrante de Deus, certo? Naturalmente a sabedoria de toda a existência está disponível para você. Basicamente, se você se junta a Deus, então a meditação depende da sua tolerância, da sua calma, da sua paciência, porque o mundo ele sempre vai ter muito barulho. Na verdade, esse barulho é o barulho da sua mente. E a sua mente ela é cheia de perrengue, né? Ah, esse lugar não é bom, esse lugar aqui é melhor para meditar. Mas não é isso. A ideia da meditação é que você atinja o ponto onde um dia o seu estado natural de ser é a meditação. Entendeu isso aí? Como é que é legal? Você poder ser a expressão daquilo aonde você queria chegar na meditação. Então existe a meditação nessa fase inicial, onde você meio que obriga a sua mente a se colocar numa postura, certo? Para acalmar seus pensamentos. Aí tem
Tem muita gente, né? Você vê que na Hatha Yoga a pessoa senta naquelas posturas, né? Que são chamadas asanas, depois pranayama, onde você trabalha a sua respiração. Então inicialmente tem toda uma técnica, uma metodologia, certo? Porém depois que você pratica, né, inicialmente com algumas técnicas, eu, por exemplo, eu medito, eu gosto de meditar correndo, quando eu faço uma meditação assim mais profunda. Então isso vai depender de cada pessoa, que a pessoa pensa, não vou meditar não, porque não consigo ficar sentado naquela postura, minha mente ela está sempre indo para outro lugar, certo? Porém Krishna, ele fala no Bhagavad Gita que a prática constante e o desapego a esse mundo é exatamente a maneira que você tem para usar do seu poder espiritual para influenciar a sua mente. Porque a mente é uma ferramenta que ela é contínua. Os pensamentos não param, certo? Não param. Então o tempo todo a mente está tagarelando, porque o mundo que você vive depende dessa movimentação mental constante. Certo? A sua mente para quando? Quando você entra no estado de sono sem sonhos. Até quando você está dormindo, a sua mente ela está sempre pensando. Ela tem que manter o mundo de sonhos. Mas quando você entra no estado de sono sem sonhos, ali não existe mundo mais. Não existe mente. Ali você está realmente na sua consciência. Só que nesse estágio, a sua consciência ela está meio adormecida. A ideia é o que? É você entrar nesse estado de sono sem sonhos, porém desperto. E esse estado desperto, ele se chama, né, o quarto modo da existência, chamada Turiya. E no Turiya você consegue caminhar nesse mundo aqui, do jeito que eu estou falando para você, onde você está totalmente desperto, vendo o mundo da ilusão, vendo que esse mundo é uma projeção da sua mente, que o seu corpo também é uma projeção, é um pensamento, então a mente ela se autorrelaciona com ela mesma através do seu corpo físico e do seu corpo astral, e também do seu corpo causal. Mas você é algo além da mente. Então, por isso que o Mestre Cristo dizia, né? Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. O que ele estava dizendo através disso? Que ele estava observando o mundo através de sua consciência espiritual, onde ele simplesmente atingiu, né, um patamar, uma plataforma divina, isso que se chama o Cristo. Então Jesus, ele vivia no estado crístico. A gente fala assim, o devoto puro de Deus, ele vive em consciência de Krishna. É a mesma coisa, certo? Então, quando você vive nessa consciência que é o seu estado natural de ser, você está caminhando em meditação constante nesse mundo. Você pode chamar nirvana, pode chamar samadhi, né? Porque geralmente a gente acha que é algo que está assim muito distante da gente. Vou para o nirvana, aí vou ficar num estado onde eu não vou poder perceber mais a vida, né? E não é assim. Então o que é esse estado de samadhi e nirvana? É você estar no mundo, mas você não está no mundo. Eu estou no mundo, mas não sou no mundo. E enquanto você estiver nesse estado, você vai curtir o mundo, porém com uma consciência completamente diferente. Porque você não vai estar mais vendo a ilusão. Aí você vai ver que o seu corpo ele vai ser programado para você viver
o tempo que te foi designado pela divindade a estar nesse mundo, a ter um certo karma, uma relação onde você vai passar certo conhecimento para outras pessoas que Deus vai fazer se aproximar de você, porque você está num estado normal e natural, que é o estado espiritual. Tá entendendo? É simples de entender. Você sempre é um espírito, só que você não está vivendo como aquilo que você é. E aí o conhecimento é dado para você pelos mestres espirituais e pelo Bhagavad Gita, para você entender como você deve se comportar nesse mundo mentalmente, emocionalmente, fisicamente, para purificar os seus veículos, onde você vai chegar num ponto que você vai compreender aquilo que você é e você vai viver aquilo que você é. Você vai se tornar a sabedoria inerente ao conhecimento. O seu aspecto Chit, consciência, vai começar a desfrutar da vida, sendo a vida da vida que ele representa nessa representação da forma humana, do corpo material. Por isso é preciso prática, inicialmente. É como uma criança, a mente é como uma criança. Ela só quer saber de ficar brincando no mundo, desfrutando. Ela não quer simplesmente ser submetida a uma paralisação interna, onde você vai acessar veículos superiores à mente, que se chamam Buddhi ou Átmico, onde você vai começar a ficar com você mesmo. Então a mente é como uma criança, e a criança ela precisa ser educada, ela precisa ser colocada em seu devido lugar, certo? Por isso que Arjuna, ele é um guerreiro. O guerreiro, ele luta contra as más tendências da mente, porque a mente ela quer ficar em Maya. Aliás, Maya é uma criação da mente. Tá entendendo como é que é? Cansado aqui, eu tô falando cansado, nós estamos subindo aqui um ladeirão danado. Então o que acontece é isso, é simplesmente incrível quando você começa a observar a vida de uma maneira perfeita, conforme as palavras de Deus, e você não só observa, como você vive isso. E você vive isso porque você, através da meditação, através da introspecção, você atingiu o estado de realização disso. Por isso que se diz autorrealização ou iluminação, né? Cada um usa o termo, mas isso aí não importa. Por isso, por favor, pegue o livro do Bhagavad Gita, certo? Cante o santo nome de Deus com muito amor, com muito carinho. Se associe com pessoas que já estão nessa vibração espiritual, que já estão passando a mensagem. Porque como a gente estava falando lá no início dessa aula aqui, essa aula movimento, a associação é a coisa mais importante. Por exemplo, o cachorro, ele só sabe latir. O cachorro não tem sentido a vida, né? Não tem um sentido em si. Mas para essa forma como o cachorro, o sentido de estar latindo, de estar vivendo certos modelos frequenciais da mente dele ainda em desenvolvimento, é o melhor para o espírito que está naquela forma, né? Por exemplo, agora um cachorro vai latir de novo. Por onde a gente passa, o cachorro late, ó. Esse aí não latiu não, tem um cachorro aqui, ó. Então a mentalidade animal é exatamente essa, ela é territorial. A mentalidade animal é o falso ego, né, começando a despontar. Aí ele quer, aquele território é dele, ele vai ter que proteger.
Por isso que a humanidade, ainda estando nessa consciência animalizada, divide o mundo, né, em países, em nações, até mesmo em famílias, onde todo mundo tem o seu reduto pessoal, a sua chamada propriedade, onde você se perde nisso, né? Nesse falso ego. E aí você começa a entender essa sabedoria. Então a vida é exatamente isso, é esse fluxo, onde você não está preocupado com o que vai ser, o que não vai ser, como é melhor, como é pior. Tá entendendo? Quando você está situado no espírito, você simplesmente está se movimentando ou usando os seus instrumentos de uma forma espiritual. Isso que se chama serviço devocional. É dessa forma que você consegue se relacionar com Deus. Porque você está deixando acontecer. Você está confiando naquilo que está chegando na existência. Você não está ansioso. Ah, amanhã vai ser bom, amanhã vai ser ruim. Certo? Isso aí é da mente. O espírito não, ele está vivendo em Deus, ele segue o fluxo. Se acontecer algo negativo para ele, não faz diferença, porque está acontecendo com a mente e com o corpo físico. Não está acontecendo com o espírito. O espírito que você é não tem relação com esse mundo material. Por isso que se fala, a sua consciência é transcendental, ela transcende a dualidade, certo? E aí esse fluxo é a meditação, é a oração. Oração não é você ficar pedindo para Deus as coisas, não. A gente sempre fala aqui, porra, não enche o saco de Deus, deixa Deus em paz. Pô, tudo vocês têm que pedir para Deus. Você já está vivendo em Deus. Deus, ele já sabe tudo que você precisa. Aí você segue o fluxo. Isso é a oração verdadeira, né? Orai e vigiai. Orai, está sempre se movimentando na divindade, falando de Deus, cantando mantra, percebendo a vida de todos os seres, entendendo que tudo é a criação maravilhosa de Deus, um milagre, certo? E o vigiar é exatamente para você não deixar a sua consciência descer para esse padrão da mente, onde você começa a olhar para o mundo como uma coisa negativa, ou quando você está bem, o mundo é uma coisa positiva, de acordo com o seu karma. Então não tem isso. Você tem que vigiar. Gente, eu estou subindo uma ladeirona aqui, vou até dar uma parada, porque eu já estou cansado. Basicamente é isso. Então é legal, tá vendo? O fluxo. Então eu estava subindo aquela ladeira lá. Chegou uma hora que eu... não dá para cansar. Não dá para pregar, porque eu estava subindo um ladeirão gigante. Agora eu estou descendo. Estou numa ladeira aqui que eu estou descendo, ok? Então eu estou seguindo o fluxo. Agora minha respiração está normal, mas eu não parei de fazer a aula que eu estou fazendo aqui, certo? Foi só um momento que eu tive que parar e falar assim, pô, deixa eu resolver essa questão aí. Qual é a questão? Vou ter que melhorar a minha respiração, porque daqui a pouco eu não ia conseguir falar mais, né? Mas saindo de lá, entrei numa descida, voltou normal, né? Agora voltou. Tá entendendo onde eu quero chegar nisso? A meditação é essa observação constante do fluxo divino na sua vida, onde você já não está mais identificado com as dualidades, com aquilo que possa ser negativo ou positivo, passado, futuro. Você sai fora dessa regência de pensamentos que estão borbulhando na sua mente o tempo todo. E você está sempre querendo arranjar algum motivo para fazer alguma coisa, ou para ser alguma coisa nesse mundo, nessa falsa identificação com o corpo humano, o corpo físico, né? O animal, ele não está pensando em passado nem futuro. O animal não está pensando em ser melhor, em ter posição, fama, certo? Porque a mente do animal ainda é bem desenvolvida. Não está bem desenvolvida, certo? Mas o ser humano não. O
ser humano, ele tem uma mente maravilhosa. Só que essa mente maravilhosa, quando você está em ignorância, você vai usar, né? Você vai usar, com certeza, de uma forma indevida. Porém, isso faz parte. Porque se você usa a sua mente de uma forma ignorante, você está criando reações na sua vida, porque esse universo ele é feito de amor e harmonia, ok? Sempre que sua mente está com essa tendência mais egoísta, onde o seu falso ego atua, naturalmente, né, você vai criar uma espécie de sofrimento, de negatividade na sua vida. Porque o que é o sofrimento? O que é o sofrimento? O sofrimento é quando o espírito ignorante de sua posição está seguindo um fluxo, certo? Seguindo um fluxo que não é o fluxo natural do amor e da harmonia, certo? Então isso que é o sofrimento. Não é que o sofrimento é algo ruim. O sofrimento é um ajuste. É igual o karma. Fala assim, ah, mas o cara tem um mau karma. Não é que ele tem um mau karma. É que as lições que foram dadas a ele, para ele ter nessa vida, nessa programação humana atual, vão fazer com que ele, através dessa pressão, dessa regulação, ele se volte para essa intenção espiritual. E a forma humana, quando tem um mau karma, às vezes é muito melhor do que ter um bom karma, certo? Porque às vezes, se você tem um bom karma, você deixa um pouco as coisas espirituais para depois, porque se tudo está bom. Então o mundo material, ele tem essa bênção de que o sofrimento faz com que você, nessa forma humana, entenda que algo está errado, algo está te tornando infeliz, mesmo que você tenha muitas coisas nesse mundo, certo? Que você seja uma pessoa, né? Materialmente bem resolvida, sentimentalmente, mas você não fica feliz, fica com um vazio. E esse vazio, às vezes, é pior do que o sofrimento em si. Porque você observa, poxa, eu tenho tudo aqui nesse mundo material, mas ao mesmo tempo eu não tenho a satisfação de viver a vida. Eu existo, mas eu não vivo. Isso acontece por quê? Porque você não está em sintonia com Deus. Porque não tem jeito de você falar assim, ah, eu quero viver uma vida sem Deus. Eu quero viver minha vida particular e eu sou Deus. Mas quando você faz isso, você se desconecta na sua consciência com Deus, porque Deus, ele nos dá esse livre-arbítrio, né? Ele nos dá essa capacidade de escolher. E nessa forma humana você está aprendendo, através do sofrimento ou das más escolhas, a ter uma posição, certo? Ter uma posição onde você vai naturalmente desejar no seu coração ascensionar a sua energia para encontrar esse ponto que está faltando para preencher a sua existência, a sua vida, a sua consciência. E essa Ananda que eu estou falando aqui para você. A partir do momento que você caminha em Deus, que você está nessa meditação natural da sua existência, esse sentimento de Ananda, que é o preenchimento amoroso na atmosfera espiritual, se torna a maior bênção, se torna a maior fortuna que você tem. Porque você, estando nessa posição, todo o mundo material, todo o universo passa a servir o seu espírito. Porque o seu espírito é uma parte de Deus experienciando a sua própria criação. E já que Deus cria tudo, nunca vai ter falta,
Você nunca vai ter esse sentimento de pobreza, de falta, de que algo está ruim, de que algo está bom. Não, você observa que você é o divino em movimento, manifestando tudo o que é preciso, certo? Tudo que é preciso para a sua evolução nesse mundo, que é chamado acréscimo divino, ele aparece na sua vida. Então o acréscimo não é aquilo que você deseja materialmente, mas aquilo que você precisa espiritualmente para avançar nesse mundo. Às vezes Deus fala assim: essa pessoa tem que ficar num estado bem pobre, com bastante sofrimento, para ela despertar, porque se não for assim, não vai adiantar eu dar, né? Às vezes a pessoa é muito religiosa, é vista como uma pessoa espiritual, porém os acréscimos na forma de benefícios materiais, Deus vê que está atrapalhando a vida dela. Então você desejou muitas coisas materiais, elas se manifestaram, mas não são coisas interessantes para o amor de Deus em relação a você. Então ele vai e tira tudo de você, tira totalmente. Você fica zerado, pelado, nu nesse mundo. E aí Deus fala assim: agora você vai depender só de mim. Então esse depender só de mim é que você vai começar o seu processo interno de buscar a Deus. Porque quando o espírito é avançado, ele entende isso. Mas quando o espírito é medíocre, né, ainda é um espírito materialista, ele vai achar que isso é ruim, não ter nada, certo? Ele vai achar, ele vai se sentir, né, miserável. E não é assim que sucede, tá entendendo? Então você está no fluxo. Se eu tenho benefícios materiais agora, é porque Deus sabe que eu estou usando bem. Por exemplo, agora eu estou usando uma câmerazinha que eu comprei, super legal, certo? Para fazer essa filmagem aqui, onde eu posso estar andando e não mexe, tem estabilidade. Então eu comprei essa câmerazinha e estou fazendo. Eu usei o dinheiro que Deus me deu para obter um benefício material, onde eu vou fazê-lo se tornar um benefício espiritual, usando para falar do divino, do melhor recurso tecnológico que pode ter, certo? Então aí você está usando a sua consciência de uma forma, vamos dizer assim, espetacular. Você está gerando uma energia que vai satisfazer a Deus, porque essa palestra, para quem estiver ouvindo, basicamente ele vai perceber o que ele tem que fazer para se iluminar. Então essa é a ideia da coisa, né? De você seguir o fluxo, seguir o tal, né? Eles falam tal, yang, yin. Você caminha equilibrado nesse mundo. Você não é homem, você não é mulher, você não é branco, você não é preto. Você, entendeu? Você é um espírito. Você não está mais associado a essa dualidade, essas brigas, especulações, divisões. Você não é mais dividido, você se torna uma síntese, certo? Olha que lindo aqui, ó. Quando eu falei uma síntese, olha o que surgiu aqui. Olha aqui, isso aqui é um jasmim. Que coisa maravilhosa, hein? Né? Dá até para fazer uma aula aqui em frente. Maravilhoso. Você entendeu como é que é? Então, você se torna uma síntese. Vamos dizer aqui, mostrando a árvore dessa, da beleza divina. Qual é a beleza da vida? É quando seus olhos conseguem ver o artista supremo da criação. Quando você consegue ver que tudo, certo? Tudo está permeado, sustentado, controlado por esse ser supremo, que em amor deixa você desfrutar da criação dele em todas as dimensões. Então agora estamos aqui na terceira dimensão, nesse planeta Terra,
neste universo aqui do Senhor Brahma de 4 cabeças, e tendo a nossa experiência da forma humana. Olha que lindo aqui, certo? Então, a forma humana, como você está usando essa forma nesse momento? Essa é a pergunta. Como você está usando? Como você está usando a sua mente? Como você está deixando as emoções te afetar? Tudo isso tem que ser levado em consideração para você manter esse estado de meditação. Porque o estado de meditação, depois que ele é alcançado, nessa continuidade, o estado de meditação nada mais é do que essa observação. Você se torna um observador da existência, não importa em qual dimensão você esteja. E aí, quando você também for para o mundo espiritual, onde Krishna existe, né, em seus passatempos eternos, você também está ali no fluxo do seu corpo espiritual. Aqui, nesse mundo, é uma escola para você aprender a estar nesse fluxo de amor constante por Deus. Por isso o mestre está falando, amai a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque todas as coisas são Deus. Mas você tem mania de separar Deus das coisas. Aí você pega as coisas através do seu falso ego e fala que certas coisas são boas e certas coisas são ruins. Certas coisas são favoráveis e certas coisas são desfavoráveis. Porém, quando você está no espírito, você consegue transmutar todas as energias, sejam chamadas negativas ou positivas, a serviço do divino. E aí você se torna isso que se chama um servo eterno de Deus, onde Deus está nos servindo, nos dando a experiência da vida, e nós estamos servindo a Deus, usando a vida para se tornar uma experiência de amor, para que Deus desfrute disso, porque Deus desfruta exatamente do amor que você tem por Ele. Deus, Ele criou você para você se relacionar eternamente em amor com Ele. Então esse é o objetivo da vida humana, de ascensionar a energia a esse ponto de autorrealização, onde você vai viver diariamente nesse estágio de amor a Deus. Isso que é a proposta da Bhakti Yoga. Bhakti, amor, Yoga, a união. Então você vai se unir ao divino através da sua potência espiritual, que nada mais é do que o amor de Deus em manifestação nesse mundo. Entende? Essa que é a pegada, essa que é a inteligência. Você usar tudo como Krishna faz no Bhagavad Gita. Tudo que fizeres, tudo que presenteares, tudo que você doar, você pensa, né? Você pensa que está doando para mim, porque eu sou tudo. Então, se você tem essa consciência, nunca mais você vai perder a realização de Deus, certo? Nem você deixa de estar com Deus, nem Deus deixa de estar com você. Entramos aqui numa mata incrível, olha. Olha o lago ali. Muitos pássaros. Entende? Por exemplo, isso aqui, ó, é Deus. Tem uns gansos ali, ó. Os gansos são Deus. O ar que esse corpo físico que é Deus está respirando é Deus. Essa árvore linda. Olha só, esse chão cheio de... né? Tudo isso aqui é a divindade manifesta. E aí você anda no mundo de Deus, no reino de Deus. Né? É isso que os mestres querem dizer pra gente, né? Vá para o reino de Deus. Mas o ir para o reino de Deus é um estado de consciência. O reino dos céus é isso aqui.
Só que você está com a consciência observando a realidade de Deus nisso. Por quê? Porque você alcançou através da meditação essa vivência sábia da sua energia, que através da inteligência você consegue observar em tudo através dessa forma humana. E aí tudo que você faz, tudo que você vê, está baseado nessa sabedoria que é vivencial, não é apenas uma especulação da mente, não é um conhecimento simplesmente que você adotou e através de uma crença você passou a acreditar que aquilo era a verdade do que você achava, mas que você não vive isso. Por isso que conhecereis a verdade, e você vai conhecer a verdade ou cantando o santo nome de Deus, o Mahamantra Hare Krishna, que é o indicado para essa era em que estamos, ou através da meditação, onde Deus ele se revela na sua vida e você passa a ver tudo num aspecto de unidade. Apesar de eu estar vendo aqui várias árvores, né? Vamos dar um exemplo aqui, esse exemplo é legal que me veio. Apesar de ter várias árvores aqui, nesse local que eu estou, todas as árvores, elas estão, né, inseridas na terra, ok? Então imagina que a terra é uma só, mas as várias árvores se expressam diferentemente, porém a base delas é a terra. Da mesma forma, a gente está vivendo nesse mundo de relações, de busca espiritual, porém tudo, cada árvore, cada pássaro, cada pessoa tem como solo, como base Vishnu, Krishna. E se você entende isso, se essa árvore aqui entende que ela é o fruto dessa terra, como aquela outra árvore lá, essa árvore entende, né, que tudo está vindo proveniente de uma coisa só. Essa consciência de unidade é quando você vai além da sua mente, porque a mente ela é separatista. Em algumas filosofias dizem que a mente é a assassina do real. Então, para você estar caminhando na sua realidade, nessa disponibilidade espiritual o tempo todo, quando você está vivendo no fruto maduro dessa realização, que foi a sua prática, a sua tentativa, né, de se situar na vida espiritual, então o que acontece é que você recebe esse benefício. Esse benefício é a bem-aventurança, né? Você poder estar aqui vendo esses patinhos, mas sabe que esses patinhos estão no estágio ainda de ave, e um dia vão chegar no estágio dessa forma humana, ok? Vão chegar nesse estágio da forma humana e vão buscar ao divino. Se você não faz isso, a sua forma humana foi inutilizada, certo? Foi inutilizada. Como diz no Bhagavata, né? Como algo que não respira. Olha aqui os patinhos, só de começar a falar de Krishna chegou. Então é isso, certo? Essa aula de hoje, basicamente, né, que fizemos um movimento aqui com muitas paradas. Então tudo faz parte, o que importa é que foi falado algo, e esse algo vai tocar o coração das pessoas, né? E esse é o propósito de um espírito que está vivendo aqui nesse planeta, que vive nessa bem-aventurança do coração, porque está unido a Deus. E o que um espírito, quando ele alcança uma energia superior, ele simplesmente fala sobre a sua realização. Não tem esse ego de, eu quero falar isso para o mundo, as pessoas têm que ouvir o que eu vou dizer, eu quero discípulos, né? Mas não é assim. O espírito, ele é cada vez mais e mais humilde. Por isso, bem-aventurados os humildes, porque deles será
o reino dos céus. Então olha que bênção estar aqui agora, vendo esses patinhos, vendo Deus em tudo, enquanto outras pessoas simplesmente identificadas com seus corpos estão querendo mudar o mundo, criticando todo mundo, falando mal de outras pessoas, querendo que outras pessoas morram, querendo mal, né? Tem outras pessoas que querem o bem, mas querem o bem na posição de que seja erradicada outras pessoas. Então dessa forma não. Aqui você está com Deus, você está vendo que o mundo tem um karma coletivo, que as pessoas têm os seus posicionamentos, as suas escolhas de acordo com a evolução de sua consciência, e aí você para de julgar, você para de criticar. Aí você vive a sua vida todos os dias, um dia de cada vez, no aqui e agora, nessa busca, nessa plenitude de estar em meditação, amando a sabedoria por si só, e vive em gratidão a Deus, né? Eu sou grato, eu sou grato. Obrigado, Deus, por essa vida, por esse mundo maravilhoso e incrível que eu estou vivendo. Então, gente, a ideia é exatamente essa. O que você está fazendo diariamente para acessar a realidade divina e a realidade daquilo que você é, certo? Porque se você não tem nem 5 minutos para sentar, né, sentar em meditação, certo? Se você não tem nem 5 minutos para cantar umas 2 voltas de japa, por exemplo, do Santo Nome de Deus, como que você quer atingir uma situação ideal e divina na sua existência, certo? Então as pessoas, por exemplo, ela tem todo o tempo do mundo para ficar ali no celular, no computador, em querer sexo, em querer drogas, em querer ficar se relacionando com pessoas que não tem nada a ver, que está sempre em conflito, ou querendo ajudar alguém, e você mesmo está sofrendo, está se perdendo nisso. Logo, a sua letargia espiritual é a causa de você estar vivendo nesse mundo aqui, né? Está vivendo nesse mundo aqui nesse jeito. Isso aí, eu quero Deus, eu quero viver uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida com amor, uma vida equilibrada, pacífica. Mas você não tira 5 minutos para sentar na sua solidão interna e deixar o Espírito se manifestar, o Espírito da realidade. Entende? Então o negócio é escolha, o negócio é sério, né? Sério nesse sentido de que o quanto você está tornando fato aquilo que você quer, o quanto você quer viver espiritualmente, certo? Essa realização que eu estava falando aqui, da gente estar em estado meditativo, a ideia que Krishna nos dá é observar exatamente esse Brahman. O Brahman é essa manifestação, é a substância que torna possível manifestar toda essa existência. Então essa meditação é você estar observando o Brahman, a potência de energia de Deus. Olha só a casa de um João de Barro, que linda. Em cima de um pé de abricó. Então a ideia da meditação é você estar vivendo no Brahman, na energia de Deus, compreendendo que tudo isso aqui é energia que emana da onde? Do corpo espiritual absoluto de Krishna, certo? Krishna, ele explica no Bhagavad Gita que se você está rendido aos pés de lótus dele, nessa consciência que eu coloquei nessa palestra, automaticamente você está vivendo no Brahman.
Porque se você está consciente da fonte, se você é um servo eterno amoroso, uma parte integrante dessa fonte absoluta e pessoal de existência que se chama Krishna, automaticamente você vai perceber o brilho dele de uma forma consciente. Então você entende que tudo é Krishna, então você nunca se afasta de Krishna. Assim como o sol, quando você está embaixo do sol, você sabe que você está dentro da manifestação do brilho e do calor do sol, certo? Então você percebe que a origem de tudo isso onde você está vivendo, inclusive seu corpo, é o sol, é a energia do sol. E aí você nunca esquece o sol. Por isso que você pode caminhar nesse mundo aqui, nessa manifestação, entendendo que tudo isso aqui realmente é o Brahman, mas você não precisa se fundir no Brahman. Você já está sendo parte desse fluxo da energia de Deus. Você já está. Aquilo que o impersonalista está buscando atingir, aquele que é um devoto sério e sincero, que já aceitou e se rendeu aos pés de lótus de Krishna, já vive nesse Brahman, aqui, consciente, com esse corpo material mesmo. Ele já está numa espécie de samadhi, natural. Mas o anseio dele é pelos pés de lótus de Krishna, é após o abandono dessa forma material, ou o desvinculamento, você ir para o reino onde Krishna habita pessoalmente, e você está com um corpo espiritual se relacionando com ele. É isso que Krishna está ensinando no Bhagavad Gita. Pensa sempre em mim, faz de mim o sol da sua vida, para que você entenda que os raios, que são essa manifestação material, no caso aqui nessa dimensão, dessa terceira dimensão, nada mais é do que a energia de Brahman densificada numa dimensão, para você ter uma experiência com esse veículo humano, onde... Bom, a bateria acabou, não me lembro mais o que eu falei de finalização, mas basicamente é isso. Você já está vivendo na consciência de Brahman, quando você está rendido aos pés de lótus da fonte suprema de toda a existência, do Sum Bonum, da causa de todas as causas, que é Deus, né, revelado na forma do Senhor Krishna. Entende? Então isso é maravilhoso, isso é mágico. Como eu tinha falado no exemplo do sol. Se você está vivendo nos raios do sol, que são comparados na analogia ao Brahman, mas você está fixo com sua mente no sol, esse sol representa Krishna, e essa vida material, seja no caso agora que eu estou na terceira dimensão, eu poderia estar numa dimensão astral, numa dimensão superior, não importa, importa que você entende que você está no nível de sutilização dessa energia Brahman que está por trás de tudo e que Deus está sustentando toda a existência. Entende? Essa é a meditação, essa é a meditação, essa é a oração, essa é a entrega. E aí você não esquece mais do divino, você caminha com o divino. Tudo o que acontece na sua vida está sendo gerenciado pela potência de Deus, que é interna, para que você chegue num ponto de autorrealização, onde após a morte desse veículo físico, você possa abandonar conscientemente essa forma material, onde você aprendeu a lição da existência nessa forma humana. Forma humana, ela existe para você fazer um sacrifício com ela, um sacrifício de voltar a essa consciência daquilo que você sempre foi, um espírito, parte integrante de Deus, Krishna. E aí, ao mentalizar todos os dias, praticar, né, o Sri Krishna Sankirtana, está sempre envolvido com os tópicos relativos a Deus, você consegue configurar a sua consciência para viver em qualquer lugar, em qualquer circunstância, situação, relação, sem esquecer em nenhum momento da suprema personalidade de Deus. Certo? Então eu vou fechar aqui. Essa aqui vai ser uma palestra sobre meditação e consciência.
Seja você a meditação viva daquilo aonde você quer chegar. Seja você a consciência pura que está acima de todas as especulações mentais. E aí a sua sabedoria vai ser plena e você não vai ser nada a mais por causa disso. Você simplesmente vai ser aquilo que você sempre foi. Uma parte integrante de Deus, vivendo feliz e autorrealizado em qualquer dimensão que você tiver. Certo? Aí você vai se tornar mais humilde, você vai entender que não precisa de ego, porque Deus já está controlando tudo. Você se torna um servo tentando passar essa mensagem para as outras pessoas, sem querer ser melhor, sem querer ter seguidores, sem querer ser mestre de ninguém, sem querer botar aquelas roupas, ter lugares onde você vai fazer sua pregação. Não, você prega aqui, você viu? Falei aqui de um jeito simples, andando, cheio de cortes, cheio de gente, com barulho, deve ter vento, mas não importa, o que importa é o fluxo. Todos os dias vai seguindo o fluxo, vai usando a energia material para te proporcionar meios interessantes para você poder levar essa consciência para as pessoas. Mas cada pessoa está no nível, nem todo mundo vai atingir nessa vida atual aquilo que Deus está propondo para a gente, certo? Através do Bhagavad Gita e através da presença dele em nosso coração. Então eu deixo aqui, adorei a aula de hoje, lugares lindos, né? Lugares maravilhosos em que estivemos aqui, que Krishna nos deu a oportunidade de mais uma vez, né, adorá-lo, homenageá-lo, reverenciá-lo através dessas palavras, ok? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey! Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo! Krishna Krishna, hey! Um beijo no coração de todo mundo. Haribo! Eis aí a beleza de Deus.